Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus. No Salmo 43, o salmista declara: faze-me justiça, ó Deus, e tem piedade. Pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa o louvarei, com harpa o louvarei o Deus, meu Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Ao Deus, Ele que é a minha salvação, minha face, o meu Deus. Glórias a Deus, né? Semana bem corrida, muita coisa arada. Estou um pouquinho assim, atribulada, mas devagarzinho a gente vai descansando em Deus e pondo as coisas em ordem, né? Vamos entrar em oração. Glória a Deus, muito boa tarde você que já entrou aí, e vamos continuar compartilhando sobre as aparições de Jesus Cristo. Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Estou falando que essa semana foi muita correria, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, mas glória a Deus, né? Porque Ele nos garante a vitória, o Senhor nos socorre, e mais uma semana que se iniciou ontem, sábado, dia 20, foi a Páscoa dos judeus, né? Eu já ia compartilhar a palavra antes, mas esperei acontecer, né? A Páscoa dos judeus, para começar a compartilhar sobre as aparições de Jesus Cristo. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Senhor, que está no nosso nome, o Senhor também nos deu o teu nome. Nós somos Maria Tereza, Glauco, Cristina, né? Maria Nilza Coli, a irmã Genir, de Jesus, né? O novo Israel de Deus. Muito obrigada, porque nós temos autoridade no teu nome, Senhor, para curar enfermos, para expulsar demônios, Senhor, ó Deus, para fazer a tua obra nesta terra. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco. Toda a diferença na nossa vida é que o Senhor está à frente, Senhor, abrindo as portas de ferro, quebrando os ferrolhos, Senhor, ó Deus, tirando a mão do inimigo das portas que o Senhor tem para as nossas vidas, na nossa retaguarda, nos guardando de toda artimanha, de toda seta inflamada do maligno. Nós nos revestimos de toda a armadura espiritual. Senhor, guarda a nossa mente cativamente de Jesus Cristo, que o Senhor esteja à nossa direita nos ajudando, à nossa esquerda nos guardando e nos livrando. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque misericórdias novinhas. Boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Misericórdias novinhas foram derramadas sobre a nossa vida, Senhor, e que elas se manifestem na nossa alma, no nosso corpo, trazendo o renovo dos altos céus, não permitindo que nós sejamos consumidos. Muito boa tarde, irmã Genir, a paz do Senhor, a paz, Cris, a paz, Glauco. Senhor, nós queremos consagrar esta semana ao Senhor, te pedir, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja à frente de tudo que nós fizermos, que o Senhor esteja nos abençoando, nos direcionando, nos dando a tua graça e o teu favor em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, livra a nossa casa, nossa família de toda malignidade. Eu agradeço ao Senhor pelo aniversário da minha quarta filha, Vanessa. Abençoa a sua saúde. Cuida dela, Senhor, guarda, livra ela de toda malignidade, de todo engano do inimigo, que a cada dia resplandeça a luz da verdade na mente, no entendimento dos nossos filhos, para que eles, Senhor, venham a servir ao Senhor com alegria, Pai, com revelação da verdade eterna, Senhor, de tudo aquilo que é essencial, de tudo aquilo que é primordial
primordial na nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa as famílias com saúde, Pai. Abençoa cada um que entrar nessa live. Nós profetizamos saúde, vida abundante, alegria completa, a paz do Senhor na mente, no entendimento, o renovo da águia, Pai. O renovo das forças, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, abençoa a situação financeira do teu povo. Senhor, traz o suprimento necessário, porque o Senhor é o nosso pastor e nada do que nós precisamos, nós declaramos que vai nos faltar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, cuida da nossa nação, levanta, Senhor, ó Deus, José nessa nação, como o Senhor levantou no Egito, comprou todinho o Egito para Faraó. Senhor, ó Deus, o Senhor preservou aquela nação da destruição e nós te pedimos, preserva também a nossa nação da fome, da destruição, Senhor. O Senhor é Deus que surpreende, o Senhor é Deus do sobrenatural, do impossível, do improvável. Manifesta a tua glória em cada vida, cada lar, cada família no nosso Brasil. Cuida, Senhor, daquelas crianças, Senhor, ó Deus, na África, que estão tomando sangue de animal porque não tem água. Levanta alguém com poder aquisitivo, com o coração voluntário, com misericórdia, Senhor, para socorrer aquele que está necessitado, Senhor, do pão de cada dia, aquele que está padecendo por sede, por fome. Jesus, querido, tem compaixão e misericórdia dessas vidas. Nós te pedimos, Senhor, o teu socorro, a tua graça, por aqueles que estão numa UTI. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Senhor, leva, Senhor, os teus servos a pregar o evangelho. O Senhor tem se manifestado até em pessoa, mas não deixa essas vidas partir sem salvação. Em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Então, muito boa tarde a todos que entrarem na live. Que Deus abençoe sobremaneira a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua situação financeira, as causas na justiça, tudo o que te diz respeito, que o Senhor leve a bom termo, amém? Então, ontem, sábado, foi a Páscoa dos judeus, né? Maria Madalena buscava um Jesus morto para repor no túmulo, mas ela teve encontro, né? Quando Jesus falou o nome dela, Maria, né? Ela reconheceu Rabone, né? O Senhor, meu Deus e meu mestre. Teve um encontro pessoal com Jesus. Você viu, Glauco? Sabe essa turma da Senador? Nós nos reencontramos depois de 50 anos que nós estudamos no ginásio. Vai falar a minha idade, né? Vai revelar a minha idade. Então, depois de 50 anos e cada 3, 4 meses a gente marca um encontro, né? A gente se revê para conversar. Nós temos no WhatsApp, né? Temos o nosso grupo que todos os dias a gente se cumprimenta. É muito gostoso. Foi um encontro marcado por Deus, porque depois de 50 anos você encontrar a turma, muitos partiram, né? Muitos, a gente vê quantas situações que cada um passou nesses 50 anos, né? Muitas mulheres ficaram viúvas, né? Muitos não se casaram e cada um tem uma história, né? E a gente tem muita história para contar. Então, o que aconteceu, né? Quando Jesus falou Maria, ela falou Rabone, é o meu mestre, meu Senhor. Ele ressuscitou, ela teve um encontro com Jesus vivo, né? Depois as mulheres também vão ao sepulcro e o anjo apareceu, né? Ele tinha aparência de raio, aquela roupa branca como a neve, mas elas não se empolgaram, a palavra não fala nada assim, de uma grande empolgação. Aí ele fala assim, eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, não temais, todos aqueles que buscam ao Senhor não precisam ter medo, né? Porque quando Jesus se revela, quando Jesus se manifesta, a alegria é completa, né? Então, quando nós buscamos Jesus, nós não precisamos temer. E aí ela conta para Pedro e João que Jesus ressuscitou, né? Vai lá dar boa notícia do Evangelho. A primeira pessoa para quem Jesus apareceu, de quem Jesus libertou de 7 demônios, né? Aí, o que acontece? Pedro e João correm para o túmulo, né? Aí, João era mais jovem, chegou primeiro e não entrou, ficou com medo. Aí, Pedro chegou e entrou.
e na forma que ele viu as roupas, né? Aquelas faixas que enrolavam Jesus, e principalmente a faixa da cabeça, né? Que era um formato especial que os judeus deixavam, querendo dizer, eu não terminei ainda, eu vou voltar, né? E quando ele viu, né? Essa faixa dessa forma, ele viu, a palavra fala que ele viu e creu, né? Ele viu com os olhos e creu no coração. Agora, 2 discípulos, né? No mesmo dia, Jesus aparece para muitos no mesmo dia, que com o corpo ressurreto, ele tinha uma viagem supersônica, ele estava num lugar, daqui a pouco aparecia em outro, né? E aí 2 discípulos, no primeiro dia da semana, né? Cleopas, que era pai de Tiago, e talvez Lucas, não falo o nome, né? Aí, não cito o nome, né? Eles iam para uma aldeia que estava a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam caminhando, né? Eles iam para Emaús e falando, né, entre si de tudo que havia acontecido lá em Jerusalém, sobre a crucificação, né? A respeito da aparição dos anjos, e perguntaram um ao outro, né? Aí o que acontece? Estavam lá conversando, fazendo perguntas, e de repente Jesus ele se coloca ao lado deles, né? Então aí Jesus pergunta, né? Por que vocês estão tristes, né? Aí eles começam a falar, você somente é forasteiro, não perceberam, não reconheceram que era Jesus. Aí eu creio que o corpo ressurreto vai ser um corpo meio diferente, porque muitos não perceberam, né? Não reconheceram Jesus. Aí Jesus pergunta, por que vocês estão tristes, né? E aí muitos hoje estão tristes por causa da incredulidade. Respondendo, que se chamava Cleopas, falou assim, você é peregrino em Jerusalém, você não sabe do que está acontecendo na cidade nesses últimos dias, né? A pergunta foi feita com um pouco de sarcasmo, né? Você não está sabendo, você é forasteiro, veio aqui de repente e não sabe o que está acontecendo, né? O que diz respeito, né? Aí Jesus pergunta, né? Aí ele fala assim, sabe o quê? Aquilo que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, porque o que Jesus falava acontecia, e as obras que ele fazia, ninguém fazia igual, né? Aí, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, feito pela religião organizada, né? Mas Jesus deu a sua vida porque ele quis, né? Não mataram ele, não obrigaram ele a ir para a cruz, porque se ele quisesse, ele ia pedir um contingente de anjos que ia fulminar todo mundo, né? Ia matar todo mundo, mas ele foi espontaneamente, ele deu a vida, porque esse poder ele recebeu do Pai, né? De dar a sua vida e tornar a tomá-la. Aí eles falam assim, nós esperávamos, né, que fosse ele que remisse a Israel. Esperávamos, o verbo está no passado, né? E eles estavam falando, nós esperávamos que ele nos livrasse do domínio de Israel, do domínio dos romanos, né? Eles estavam esperando um Messias político, né? Então, o que acontece? Já é o 3º dia, mas o 3º dia ainda não tinha terminado, né? E o que é que você esperava que ainda não aconteceu, mas que está no tempo de Deus, né? Muitas vezes o 3º dia da promessa de Deus na nossa vida ainda não terminou, né? E eles já desacreditavam, mesmo Jesus caminhando com eles, a prova viva, né? O Jesus ressurreto, o Jesus vivo estava caminhando com eles e eles não perceberam, mas Jesus estava trabalhando na fé deles, né? Tá uma luz aqui. Está trabalhando na fé. Jesus foi vendo, prestando atenção o que eles estavam pensando, aquilo que estava pelo coração deles, né? E aí, o que aconteceu? É o 3º dia, mas era o 3º dia, não terminou ainda. O tempo da promessa do Senhor ainda não se cumpriu, porque ele pode chegar no último minuto do 2º tempo e fazer um milagre, né?
E aí aconteceu a ressurreição e estava a própria ressurreição, o próprio Jesus ressurreto, estava com eles e eles não... a gente estava esperando, mas não aconteceu mesmo, eles estavam indo embora de Jerusalém para Emaús, né? Aí no Salmo 27, 14 fala, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. No Salmo 37, 7 fala assim, descansa no Senhor e espera nele. No Salmo 41 fala, esperei com paciência no Senhor, né? Então, nos Salmos todos, na palavra de Deus, fala para a gente esperar no Senhor. Então, no Salmo 42, 5, fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Fala assim para você mesmo, espera Tereza, espera Glauco, espera Cris, espera Genir, espera em Deus, porque eu ainda vou louvar Deus nessa situação, em nome de Jesus, né? Eu ainda vou louvar o Senhor nessa situação. Então, em Provérbios 20, 22, fala, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Senhor, eu estou esperando no teu livramento, porque eu me apeguei com amor. O Senhor promete estar comigo na angústia, me livrar, me glorificar, me dar abundância de dias, longevidades. E o Senhor promete me mostrar a sua salvação, né? Em Isaías 40, 31 fala assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como da águia, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 64, 4 fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. Senhor, eu estou esperando no Senhor e eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando em meu favor, amém? Oséias 12, 6 fala assim, em teu Deus espera sempre. Eu acordei com esse versículo hoje de manhã. Fala para você mesmo, Tereza, né? Genir, Glauco, Cristina. Ô, gente, dá um like aí, pelo menos uma curtida, né? E a pessoa entra, daqui a pouco sai, né? Que chato. Ouve a palavra, porque é uma palavra revelada. Eu fico buscando de Deus. Nós temos que buscar Deus, ler, ter o nosso particular com Deus todo dia. Mas quando nós ouvimos ainda a palavra de alguém, né, compartilhada, acrescenta conhecimento. Onde tem dois reunidos no nome do Senhor, Ele está presente, né? E Ele manifesta a sua glória. A presença dEle se manifesta onde tem dois falando dEle. Então, em teu Deus espera sempre. Não olha as circunstâncias. Já é o terceiro dia, já está acabando o dia, ainda não aconteceu. Mas se Deus prometeu, é o que eu falei. Mesmo que for no último minuto, né? A irmã Genir está aí que eu estou vendo, mas o Glauco e a Cris, ó, não estão não. Então, em teu Deus espera sempre, mesmo que as coisas digam não, mesmo porque a nossa fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé, né? Então, nós temos que esperar em Deus em todo o tempo. Então, vamos esperar com fé. Fala assim, Senhor, eles esperavam, mas eu... continua aí, então tá bom. Senhor, eles esperavam, né? Às vezes nós podemos desanimar de esperar, mas a tua palavra declara em teu Deus, no meu Deus, que é Deus do impossível, que é Deus do improvável, né? Que é Deus do sobrenatural, eu vou esperar sempre. Por que será, né? Você entra pelo Face, Maria Nilza, entra pelo Face na minha página, né? Então, eles esperavam que Jesus os livrasse do jugo de Roma, mas Jesus não veio. Ele veio fazer uma obra muito maior e melhor. Ele veio nos livrar do jugo do pecado, da morte eterna, né? Então, algumas mulheres, eles estavam falando, é verdade que elas se maravilhavam, né? As quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive, né? Pedro e João foram ao sepulcro e disseram que era assim. E ele lhes disse, nécios, insensatos, tardos de coração para crer, o que os profetas disseram, aqueles que não fazem da sua palavra base das ações e decisões, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, e a Bíblia havia predito o seu sofrimento, né?
e que ele entraria na sua glória pela ressurreição. Então, eu não sei por que não entra, né? Eu acho que precisa curtir para aparecer lá em cima, sei lá. No entanto, né, deveria ser precedido pela missão do Messias sofredor. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Isso aí. Sempre onde tem dois falando no nome, até eu estudando a palavra, o Senhor traz revelação nova, né? Aí Jesus começou a discorrer sobre as Escrituras, explicando tudo o que falava sobre ele, né? Só que ele só tinha um Antigo Testamento. Aí chegaram a Emaús e Jesus fez como aquele que ia para mais longe, né? E quantos são os que se aproximam de Jesus, né? Mas que não permanecem, mas nós somos daqueles que não voltam atrás, né? Porque eles permitem que ele vá mais para longe, né? Eles viram que Jesus fez com que ia para mais longe e eles insistiram, constrangeram Jesus, fica conosco. Jesus não nos abandona, fica conosco, né? Vamos pedir, Senhor, seja qual for a situação, não nos deixa te abandonar, fica conosco. E eles insistiram muito, porque era já tarde, já declinava o dia, e Jesus entrou para ficar conosco, né? Jesus ficará com qualquer pessoa que sinceramente deseja que ele fique, né? E que ele fique conosco, amém? Então amanhã nós vamos prosseguir, né? Jesus está conosco, né? E tem coisas que você esperava no passado, mas continua esperando. Verbo tem passado, presente e futuro, né? Então nós não esperávamos, é o terceiro dia, ainda não aconteceu, mas nós cremos que vai acontecer, porque o que Jesus promete, ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, amém? Nós não esperávamos, Senhor, em nosso Deus nós esperamos sempre, no teu Deus espera sempre, em qualquer situação, espera, porque Deus é Deus que surpreende, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é Emanuel, Deus conosco. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor esteve conosco no passado, está no presente e está escrevendo um novo futuro, uma nova história. No Senhor nós queremos esperar sempre. Senhor, eles esperavam, eles declararam já incredulidade, ainda não terminou o terceiro dia, e mesmo o Senhor estando com eles, eles não se aperceberam. Nós queremos nos aperceber da tua santa e gloriosa presença na nossa vida. Senhor, ó Deus, como diz a tua palavra, provar e ver de que o Senhor é bom, nós queremos provar da tua bondade nessa situação que nós estamos esperando com paciência. E, Senhor, o salmista declarou, esperei com paciência pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para nós e entrou com socorro e solução. E eu te peço por todos os impossíveis, Senhor, que o teu povo está passando. Ó Deus, que o Senhor se manifeste como Deus vivo. Senhor, mesmo que seja já o terceiro dia, mas o terceiro dia ainda não acabou, e não nos deixa, Senhor, não deixa a incredulidade entrar no nosso coração, mas que nós possamos esperar por ti sempre, Senhor, sempre, porque o Senhor é fiel, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, em teu Deus espera sempre, amém? Porque ele é fiel.